vez, o escritor português José Saramago estava em Sevilha, uma cidade da Espanha. Ao atravessar uma rua em direção a uma banca de jornais, ele viu, no meio de tantas palavras e imagens expostas naquela banca, algumas palavras que lhe chamaram a atenção. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Essas palavras, reunidas assim, dessa forma, eram fruto de uma ilusão de ótica, pois elas não existiam de fato, mas deram origem a um dos maiores livros de toda a obra saramaguiana. Ele mesmo conta esse episódio, nos seus diários, reunidos em Cadernos de Lanzarote. E por que eu trouxe essa história do Saramago? Essa história da origem do título de O Evangelho segundo Jesus Cristo. Porque eu tenho pensado muito numa coisa, e eu quero trazer aqui para você. Eu tenho pensado que pequenas ideias, muitas e muitas vezes, dão origem a grandes livros. E dessa ideia, da ideia de que pequenas ideias, as ideias às vezes as mais simples e bobas possíveis, podem sim dar origem, formar grandes livros, como é o caso de O Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. Pois bem, e dessa ideia surgem duas outras, que eu trago aqui porque eu acho que pode ajudar muito o ofício de quem escreve sobretudo ficção, mas também quem escreve não ficção, E as ideias são as seguintes. A primeira é que toda ideia importa. E eu tenho refletido sobre esse pensamento, de que toda ideia importa, em primeiro lugar porque eu já tenho o hábito e mesmo a obsessão, eu confesso, de anotar todas as ideias que eu tenho. Não escapa uma. Então, não importa onde eu esteja, não importa o que eu esteja fazendo, eu anoto. Seja no momento, seja depois. Então, para mim, essa ideia, essa máxima, essa frase, para mim, é colocada em prática diariamente. Toda ideia importa. Nenhuma ideia é digna de ser desprezada. Eu já tive ideias, por exemplo, que eu só fui aproveitar mais de 2 anos depois que eu a tive, depois que eu anotei aquela ideia. E hoje elas estão, por exemplo, no meu livro que está prestes a ser publicado. Graças ao fato de eu saber, de eu ter consciência de que toda ideia importa. E o segundo motivo que torna essa frase tão verdadeira é que os bons livros não são feitos de ideias, são feitos de palavras. Parece contraditório, mas por mais boba e besta e desinteressante que possa ser a ideia que você tem ou que você teve, não é aquela ideia que vai tornar o seu livro bom ou o seu livro ruim, mas sim o modo como você trabalha aquela ideia. Então, esse pensamento de que toda ideia importa, você pode se desprender das piores ideias, você pode anotar as piores ideias, desde as melhores ideias, porque não são as ideias que constroem bons livros, e sim são as palavras, é o modo como a gente trabalha essas ideias. Então você pode sim anotar as ideias mais desprezíveis, as ideias mais nada a ver, mais sem noção, porque é dessas ideias muitas vezes que surgem bons livros. Inclusive, para trazer outro grande nome de peso da literatura mundial, eu trago aqui Gabriel Garcia Marques, que em Como Contar um Conto, que é a transcrição de uma oficina de roteiro dele, ele diz o seguinte: é assim que deve ser, até as bobagens devem ser ditas e pensadas, porque às vezes é delas que sai a luz. Não devemos nos inibir por medo de dizer bobagens. Então, é isso. Toda ideia importa. E a segunda consequência dessa ideia que eu trouxe lá no começo do vídeo, de que grandes livros podem surgir sim de pequenas ideias, é que cada palavra conta. Justamente pelo fato de que não são as ideias, e sim as palavras que constroem bons livros, grandes livros de contos, bons romances, boas poesias. Não são as ideias, mas as palavras que formam tudo isso. Justamente por isso que cada palavra conta. E aí, isso já é outro momento, No momento da escrita, a consciência plena de cada palavra usada naquele livro, de cada personagem criado, de cada situação narrada, conta. Então as palavras são, sim, fundamentais e imprescindíveis. A escolha das palavras,
o trabalho com as palavras, a pesquisa profunda sobre as palavras e das palavras. Tudo isso, enfim, é o que vai permitir com que você escreva, com que a gente escreva aquele livro que vai chegar forte nos leitores. Não desprezando as nossas ideias, fazendo com que elas possam um dia ser usadas, não se sabe quando, e também trabalhando bem com as palavras, porque afinal essa é a nossa matéria-prima. Então, guarde esses dois pensamentos, essas duas frases que, no meu caso, têm norteado o meu trabalho como escritor. Toda ideia importa, cada palavra conta. Grandes livros podem sim ser construídos a partir de pequenas ideias. Esse foi o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários o que é que você acha, se você concorda ou não comigo, se você sabia dessa história sobre a origem, sobre o surgimento do título de O Evangelho segundo Jesus Cristo. Me conta aqui, vamos conversar. Até a próxima.